A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez, agora com a lição de número 5. E o título da lição é Jesus é Deus. O texto áureo está no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A verdade prática diz assim: a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 1 ao 4, depois do versículo 9 ao 14. O objetivo desta lição, primeiro, demonstrar na Bíblia a natureza divina de Jesus. Segundo objetivo é explicar a heresia do arianismo. E o terceiro e último objetivo, apresentar as implicações do arianismo na atualidade. A palavra-chave desta lição é Emmanuel. Emmanuel significa Deus conosco. Isso está em Isaías, lá no capítulo 7, versículo 14. A introdução dessa lição está assim: o apóstolo João, como judeu monoteísta, instruído na sinagoga, não está apresentando um novo Deus, mas colocando o Verbo dentro da divindade dos seus antepassados. O apóstolo não admitia, em hipótese alguma, outra divindade senão só e somente Deus, Javé de Israel. Por isso, na prólogo do seu evangelho, ele descreve o Verbo com os atributos da deidade, aqueles que mais se destacam nos seus relatos do começo ao fim. Dentro do seu evangelho, ele vai apresentar o Senhor Jesus como Deus e como Filho, ou como Deus, ou a palavra que se encarnou, como está no nosso texto áureo, que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Esse é o conceito monoteísta de João, o evangelista. Não que ele acreditava que o Deus era um Deus único, mas sim dentro de uma trindade. O primeiro tópico dessa lição está assim: a doutrina bíblica da divindade de Jesus Cristo. O primeiro subtópico é Jesus é Deus. A doutrina da divindade de Cristo, ou Jesus é Deus, a qual o evangelista João, em seu evangelho, escreve, ele sendo monoteísta, judaico, creia somente em um Deus, ele está aqui apresentando Jesus como Deus, não um outro Deus, mas como verdadeiro Deus, mas numa segunda pessoa, mas numa só essência. Por isso que em sua carta, no capítulo 5, versículo 7, ele vai falar que quem testifica no céu é o Pai, que é Deus, a palavra, que é Jesus, e o Espírito Santo. Ele traz esse Deus trino, de uma só essência, e Jesus manifesta o encarnado na terra, para que nós, através dele, creemos que Deus está conosco, assim como a palavra-chave Emmanuel, que nós vemos lá em Isaías, no capítulo 7, versículo 14, que ali já tem uma profecia da palavra Emmanuel, que significa Deus conosco, Deus já em nosso meio. Agora, a divindade de Cristo, ela está fundamentada em várias partes da Bíblia. Ela está no Novo Testamento, e também ela já vem desde o princípio. Lá no Antigo Testamento já mostra a divindade do Senhor Jesus no Antigo Testamento. Como também lá em Isaías, capítulo 53, você vai ler ali aquela passagem do capítulo inteiro de 53, mostra Cristo. E muitas outras partes mostram o Senhor Jesus e a sua divindade. O evangelista João vai ensinar e vai mostrar no seu evangelho Jesus como o Verbo encarnado, como Deus encarnado. Ele vai ensinar que Jesus não é apenas um profeta ou mestre, como algumas doutrinas que vamos aprender nessa lição fala, mas como ele sendo o próprio Deus que vê o mundo em forma humana. O evangelista vai enfatizar isso. Lá no seu evangelho, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14, vai mostrar isso, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aqui João considera totalmente Cristo como Deus encarnado. Em Colossenses capítulo 2, versículo 9, também vai estar assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então aqui a Bíblia vai relatar essa divindade, essa doutrina da divindade de Jesus, de Deus, dele sendo o próprio Deus.
Jesus é chamado nas Escrituras de Deus. Diversos textos referem-se a Jesus explicitamente como Deus. Isaías 9,6, lá quando a profecia a respeito da manifestação de um menino que nos nasceu, o Senhor nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Em João 20:28, Tomé vai declarar assim: o Senhor meu e Deus meu. Né? Tito, no capítulo 2, versículo 13, vai dizer assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Jesus é aqui, com os seus atributos divinos, manifestado nas Escrituras, provando aqui a sua divindade, essa doutrina a qual o apóstolo João, no seu evangelho, vai estar preocupado em mostrar Cristo, manifesto em carne, sofrendo as nossas paixões, mas também um Deus encarnado. Ele atribui a Jesus características exclusivas de Deus. Ele vai dizer que ele é eterno, antes de Abraão, né? Ele vai dizer, antes que Abraão existisse, eu sou. Isso você vai encontrar em João, no capítulo 8, versículo 58. Vai mostrar a onipotência dele, que ele tem toda a autoridade, me foi dado no céu e na terra. Você vê que ele é onipotente, o próprio Senhor Jesus aí é um atributo divino. Esse aí também você encontra em Mateus, no capítulo 28, versículo 18. Vai mostrar que ele também é onisciente, esse é o Evangelho de João. Lá no capítulo 21, e versículo 17, está escrito: o Senhor tu sabe todas as coisas. O evangelista João também mostra a onipresença. Você vê que toda a essência de Deus está em Jesus. Eis que estou convosco todos os dias. A Bíblia fala em Mateus, no capítulo 28, versículo 20. Então, o Senhor Jesus aqui é o próprio Deus. Mas temos que entender que é pessoas distintas. A essência é uma só essência. Há um trabalho junto com a Trindade entre Pai, Filho e Espírito Santo. E Jesus aqui, ele é digno de adoração da mesma forma que Deus é adorado. Né? A Bíblia ensina que somente Deus pode ser adorado. Lá em Êxodo, no capítulo 23 ao 5, e Jesus aceitou essa adoração, ele mesmo. Os discípulos adoraram Jesus verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Você vê lá em Mateus, no capítulo 14, versículo 33. O evangelista João também vai mostrar Jesus digno de adoração. Ele é adorado como Deus é adorado. Ele ensina, lá no Antigo Testamento, que somente Deus pode ser adorado. Isso está lá em Êxodo, no capítulo 20, do versículo 3 ao 5. E Jesus também aceita a adoração, porque está dentro da mesma essência. Pai, Filho e Espírito Santo. Lá em Mateus, no capítulo 14, versículo 33, os discípulos adoram Jesus verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Em Filipenses, no capítulo 2, versículo 9 ao 11, fala que o nome de Jesus se dobra todo o joelho. Se você ler até o 11, você vê que Jesus é adorado. Ali, os Filipenses, ali todos se joelham se dobrará diante dele, porque ele é Deus e ele é digno de adoração. A Apocalipse, no capítulo 5, versículo 12 ao 14, toda a criação adorará o Cordeiro, que é Jesus Cristo. Todos comparecerão e adorarão o Filho de Deus. Dentro de uma divindade, Jesus Cristo aqui é o que perdoa o pecado, tem poder para perdoar pecado. Isso só é atribuído a um Deus, somente a Deus tem poder para perdoar pecado. E aqui a Bíblia ensina que ele veio para salvar, para buscar o que se havia perdido, trazer perdão à humanidade, trazer renovo, renovar, trazer vida eterna, para que o homem possa chegar a Deus novamente. Ele traz o perdão, traz um conserto com o homem. Esse é o Senhor Jesus, que tem todo esse poder. Lá em Marcos, no capítulo 2, versículo 5 ao 7, diz que pode perdoar pecado, senão Deus. O nosso Senhor Jesus, além de ser adorado como Deus, ele também pode perdoar pecado. Isso que essas heresias que surgiram lá desde o primeiro século não consiste em entendimento de que Jesus é Deus. E o Senhor Jesus aqui vai perdoar pecado, vai trazer para um conserto entre Deus e os homens, então, aproximar os homens de Deus, trazendo perdão à humanidade. O próprio Deus vai dizer assim em sua palavra, lá capítulo 43, versículo 25 de Isaías: Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Isso aqui é um atributo de Deus, a qual ele é santo, e para que nós chegamos até ele, precisamos ser santo também.
E essa santificação está através do teu Filho Jesus Cristo, que também pode perdoar pecado. Ele também tem poder para perdoar pecado. Se você ler lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, versículo 5 ao 7, ele está ali com um paralítico, onde ele vai curar o paralítico, também vai perdoar os seus pecados. E os fariseus ali não reconhecem que Jesus estava reivindicando a sua divindade. Ficamos aqui no Evangelho de João a verdadeira divindade de Cristo, que tem poder para... o poder da criação foi nele, o poder da restauração humana também está nele, da criação também está nele. Então está aqui, refleta, e bem nítido na palavra, no Evangelho de João, a verdadeira doutrina da divindade de Cristo, ele sendo Deus em nosso meio. O segundo subtópico do primeiro tópico está assim, os atributos absolutos. Fala aqui dos atributos de Jesus Cristo, que está dentro da sua essência da divindade. A Bíblia também vai relatar de todo o poder que está em sua mão, da sua onisciência, da sua onipresença, da sua onipotência. A Bíblia, ou na teologia cristã, mostra esses atributos absolutos de Jesus Cristo. É uma qualidade, ele possui todo esse poder como Deus, compartilhada com o Pai e com o Espírito Santo. Aí fica ali, Pai, Filho e Espírito Santo. Esses atributos são imutáveis, pertencem à sua natureza divina. Os seus principais atributos absolutos são, por exemplo, eterno. Deus é eterno. Lá no primeiro versículo está dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Jesus Cristo aqui é eterno, sem começo e nem fim. Sempre existiu, como Deus Filho. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver que ele estava com Deus e o Verbo era Deus. Lá no capítulo 1, versículo 1 e 2 de João, em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 13, ele vai dizer, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele é a própria eternidade. Ele é imutável. A sua imutabilidade de Jesus Cristo é invariabilidade. Jesus Cristo não muda em sua essência e caráter. Não muda. Ele permanece o mesmo. Em Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Está lá em Hebreus. Dentro do teu poder, o Todo-Poderoso, ou seja, a sua onipresença, está também mostrando que nele está todo o poder da criação, da formação das hostes celestiais. O poder dele também é absoluto. Em Mateus, no capítulo 28, versículo 28, diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Em Filipenses 3, 21, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas, tudo nele, tudo para ele, porque ele é o próprio Deus, em essência, e tem todo esse poder também firmado na criação do universo. E também está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onisciente, a sua onipresença está também reflete na Bíblia, que vem lá em João, no capítulo 2, versículo 25, e não necessitava de que alguém lhe desse testemunho de homem, porque ele bem sabia o que havia no homem, ou seja, ele conhece a natureza humana, mais do que o próprio homem. O homem comete falhas e pecados, que às vezes caem no esquecimento, mas ele não esquece. Por isso que a Bíblia diz que Deus julgará o segredo dos homens. Então isso está patente aos seus olhos, a sua onisciência, a sua onipresença, em seu poder, em saber todas as coisas. Lá em João 21, 17 diz, o Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Na conversa com Pedro, Pedro vai responder que o Senhor Jesus sabe todas as coisas, conhece tudo. E também é onipresente, a onipresença do Senhor Jesus é relatada. Jesus Cristo está em todos os lugares, assim como Deus. Ele pode estar presente no mesmo segundo em qualquer lugar, né? Porque ele não vive dentro desse contexto do tempo que nós vivemos. O tempo foi criado para nós. Agora Deus não, Deus é a própria eternidade. Lá em Mateus, no capítulo 18, versículo 20, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então você vê que é aonde ele quiser estar, ao mesmo tempo, né? Mateus 28 e 20, eis que estou convosco todos os dias. É com toda a humanidade da terra ao mesmo tempo. E ele vai falar aqui, ele vai dar um prazo, né? Até a consumação dos séculos, porque estaremos depois da consumação dos séculos, e tudo se findar, tudo se cumprir, toda a profecia se cumprir, ainda estará conosco, porque agora estaremos com eles e viveremos com ele para sempre no céu. Então o nosso Deus
Ele é eterno, onipresente e onipotente, né? E o Senhor Jesus, ele é absolutamente santo. Ele é separado do pecado. Esse é um dos atributos também, a qual ele é santo. E cuida que nós também temos que ser santo e nos santificar para estar com ele. Lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 35, está assim: o santo que de ti há de nascer será chamado filho de Deus. Quem é o santo? Jesus Cristo. Em Hebreus 7,26 diz que porque nos convia tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores. Esses atributos que é da essência divina, porque o próprio Isaías vai falar lá no capítulo 6 que Deus é santo, santo, santo. Ele é 3 vezes santo ali. Nada resiste à santidade de Deus. Isso é um atributo pleno, é uma condição plena de Deus. Dentro dessas características, desses atributos absolutos, né? Absolutos não tem sombra de variação, é absoluto. Ele também é justo, ele é perfeito em justiça, ele governa com retidão, ele distribui. A Bíblia vai falar que o sol nasce para o justo e para o injusto. Deus, ele, dentro desses atributos dele, mostra toda essa justiça também. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 8, diz assim: desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, que é justo juiz, me dará naquele dia. Esses atributos são absolutos. Jesus é a própria personificação do amor, a manifestação do amor de Deus. Em João, na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 8, diz assim: Deus é amor. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 35 a 39, vai dizer que nada pode nos separar do amor de Deus. Essas coisas estão nele, são absolutas. Não tem sombra de variação. Ele é soberano. Ele reina e governa sobre toda a criação da terra. Efésios 1, versículo 20 e 22. Ele sujeitou todas as coisas a seus pés. É os atributos absolutos do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses atributos provam a sua divindade, né? A divindade de Jesus Cristo e o seu papel como Senhor e Salvador da humanidade aqui em nosso meio. Então, esses atributos são irrevogáveis, absolutos, não tem sombra de variação, é perfeito, vive a perfeição, ele é o Deus eterno, está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, ele ouve o coração de todo ser humano da face da terra, ele está presente em cada momento de nossa vida, ele sabe de tudo que nós precisamos antes mesmo da palavra em nossa boca, porque ele é o Deus sempre eterno, e esses atributos estão nele, é a essência dele, é o Deus que nós servimos. O segundo tópico dessa lição está assim: a heresia que nega a divindade de Jesus. O primeiro subtópico está assim: arianismo. Os primeiros a negarem a divindade de Jesus foram os ebionitas, seguido pelos monarquianistas dinâmicos. Mas a heresia principal que abalou o fundamento da igreja foi o arianismo. O comentarista da lição vai enfatizar aqui mais o arianismo, apesar de lá no princípio, lá desde o primeiro século, ter surgido várias teses, várias doutrinas heréticas introduzidas no meio da igreja. No meio deles surgiu o ebionismo, surgiu também o adocionismo, surgiu o sabelianismo, coisa que nós já aprendemos também na lição passada, o nestorianismo. Então são várias delas que surgiram, negando, tentando consolidar uma doutrina herética no meio da igreja por todos esses homens que surgiram lá. Aqui a lição vai falar do monarquianismo, também, que é lá, agora já é do segundo e terceiro século, também nega a divindade, nega, né, ele tem uma semelhança com o adocionismo, é uma modalidade semelhante ao sabelianismo, né? Eles negam a distinção entre pessoas da Trindade, consequentemente da plena divindade de Jesus. Mas a lição vai tratar mais da parte do arianismo. O que é o arianismo? O arianismo, que a lição vai tratar, ela é uma palavra derivada do nome de Ário. Ário era um presbítero de Alexandria, ali do Egito. Ele é o principal criador dessa doutrina, né, que é conhecida como arianismo. Ele defendia que Jesus não era da mesma substância de Deus Pai, mas uma criação subordinada a ele. Essa crença desafiava a visão triatária tradicional do cristianismo. Ele trazia Jesus como uma criação que surgiu
depois. Ali, como diz no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, ele não crê. Ele diz que Jesus veio à existência. Essa ideia era uma ideia diária, que levava uma grande controvérsia dentro da igreja, resultando até num concílio de Nicéia, que persistiu ali dentro da igreja, que foi combatido no concílio de Nicéia, né? Ali que declarou que Cristo era Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, e da mesma substância que o Pai. Esse arianismo foi condenado ali, afirmando que Deus é Deus, e Jesus é Jesus, Deus Filho, e o Espírito Santo a terceira pessoa. Esse é o arianismo que a lição aqui está combatendo. Foi Constantino que convocou esse concílio para combater essa doutrina diária. Né? Ele defendia uma visão do cristianismo que desafiava a doutrina da Trindade. Os principais pontos da sua tese era que Cristo foi criado por Deus, afirmava que Jesus é uma criação, não era eterno como o Pai, mas sim uma criatura feita por ele antes do tempo. Assim, Jesus não era coeterno com o Pai. Jesus, ele vai falar que Jesus é subordinado ao Pai. Para Ario, Cristo era divino, mas não no mesmo nível do Deus Pai, era um inferior, ele era menor, não tinha a mesma essência. Ele foi criado por Deus, ele era inferior ao Deus. E também, vai dizer assim, na sua doutrina, na sua filosofia, diz assim, houve um tempo em que o Filho não existia. Então você vê que ele diz que Jesus começou a existir dentro deste século, desse primeiro século. Foi criado por Deus e passou a existir. Essa era uma das suas frases centrais. Ele ensinava que antes de ser criado, Cristo não existia. Que ele contradizia a crença de que o Filho era o eterno Pai. Ele não acreditava que o Pai e o Filho eram um. Continuando aqui na lição, dentro do conceito de explicação do comentarista, a respeito desse segundo tópico, temos aqui o segundo subtópico, as suas explicações. Explicações que Ario deu a respeito para afirmar a sua tese, a sua filosofia, no meio da igreja. Ele vai usar alguns versículos bíblicos, dentro da Bíblia, para afirmar o seu pensamento, né, a sua doutrina. E conhecemos como heresia. Lá em Provérbios, vai estar no capítulo 8, versículo 22 ao 31, ele vai afirmar aquela palavra, né, para defender a sua tese. Lá diz assim, o Senhor me criou como princípio de seu caminho antes de suas obras mais antigas. Aqui o Ario está afirmando que Jesus não existia. Ele foi criado. Ele interpretou essa passagem que fala sobre a sabedoria como uma referência a Cristo, sugerindo que ele foi criado por Deus antes da criação do mundo. Não teve lá no princípio, como o Evangelho de João fala que ele é desde o princípio. Aqui ele está falando que não é. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 28, está assim, o Pai é maior do que eu. Ele vai usar esse versículo também, afirmando que essa afirmação de Jesus, para argumentar que o Filho não era igual ao Pai, senão, e nem em essência, mas subordinado a ele, a doutrina do arianismo. Ele também pega Colossenses 1:15. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Para Ario, o tempo primogênito significa que Cristo foi a primeira criatura criada por Deus, antes de todas as outras. Essa é a ideia do arianismo. E tem vários outros versículos. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Para nós há um só Deus, um Pai, de que são todas as coisas, e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem existem todas as coisas, por meio de quem também existimos. Ario entende que essa passagem com uma distinção clara entre Deus o Pai e Cristo o Senhor, sugerindo que apenas o Pai é verdadeiramente Deus. Vai vendo. Lá no capítulo 13, versículo 32 de Marcos. Mas a respeito daquele dia ou hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o céu, nem o Filho, senão o Pai. Aqui ele está refutando e tirando a onisciência de Jesus Cristo, a onipresença, diminuindo o poder de Deus. Ele vai declarar que não sabe o dia nem o juízo. Ele vai dizer que com evidência de que Cristo não era onisciente como o Pai. Logo, não era Deus, no mesmo sentido absoluto. Olha aí, em João 17:3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ele interpretava que esse versículo como uma confirmação de que somente o Pai era o único Deus verdadeiro, enquanto Jesus era um ser enviado por ele. Esses textos foram usados por Ario para afirmar que Jesus era divino, mas não Deus absoluto.
Ele era inferior ao Pai, no entanto, sua doutrina foi rejeitada, né? O concílio rejeitou isso tudo, essas partes bíblicas, a qual ele afirmava que Jesus não tinha a mesma essência de Deus, e foi combatido nesse concílio. Como solucionar a controvérsia? Esse é o terceiro subtópico desse segundo tópico, né? Aqui, os textos bíblicos usados por Ario para poder firmar sua doutrina, aqui as explicações, como explicar, como solucionar, vamos refutar essas ideias, vamos refutar a ideia do arianismo a respeito de alguns versículos, as suas ideias, né? Vamos refutá-los, mas através da Bíblia, da palavra, sem esse lance de pegar o texto para afirmar pretextos humanos, criar doutrinas humanas, né? Lá em João, no capítulo 14, 28, o Pai é maior do que eu, na visão ariana, esse versículo prova que Jesus é inferior ao Pai. Isso é a essência do arianismo. Ali eles vão mostrar que Jesus é menor, né? Mas Jesus, em sua encarnação voluntariamente, assumiu uma posição subordinada ao Pai. No Filipenses capítulo 2, versículo 6 a 8, isso não significa inferioridade ontológica, mas uma função dentro de uma economia, da economia da salvação. Ali Jesus não teve usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomou forma de homem e humilhou-se até a morte de cruz. Ali, Jesus está adquirindo um corpo para sofrer as nossas paixões, para mostrar para nós que é possível vencer. Ele vai dizer assim, no mundo tereis aflições. Ele vai dizer que não é fácil, vai penar, você vai sofrer. Porque ele sofreu, porque teve um corpo para poder provar para nós que é possível. Ele vai dizer assim, eu venci o mundo. Tenha bom ânimo. Então ele está dando aqui está falando para nós que é possível. Então essa visão ariana que Jesus é inferior, que foi criado depois, não tem sustentação bíblica. Em Colossenses 1,15 ele também vai usar, a respeito da imagem de Deus, do Deus invisível, dentro de toda a criação. Ele vai dizer que o primogênito, né, que é o protokos, né, que é uma palavra grega, indica que Cristo foi criado. Ele não é desde o princípio, ele é a partir dali, do primeiro século, foi criado por Deus. Aí a Bíblia refuta essa coisa, porque o termo protótipo aqui no contexto bíblico significa preeminência, soberania na criação. Lá no Salmo, do capítulo 89, versículo 27, diz assim, falo-ei por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 16, está assim, pois dele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então essa ideia do arianismo, que é o primogênito de toda a criação, na visão ariana, que é um primogênito que indica Cristo que foi criado, não tem sustentação dentro da Bíblia. Lá também, em Provérbios capítulo 8 e o versículo 22, ele vai estar aqui na lição esse versículo, que vai dar a ideia da criação, né, que está ali no princípio, que hebraica é bará, né, que é a criação, surgir do nada. Na visão ariana, no arianismo, Cristo é identificado como uma sabedoria e foi criado antes do mundo. Em Provérbios, no capítulo 8, 22, uma referência colocada pelo escritor aqui na lição, que está assim, em Provérbios capítulo 8, 22, vai dizer assim que data Septuaginta é opcional, pois o verbo hebraico nessa passagem é o canã, obter ou adquirir, criar. Mas o sentido de criar para trazer à existência algo do nada é o verbo bará, como em Gênesis 1 e 1. Aqui o escritor está mostrando que na criação ali é surgir do nada. Esse é o verbo bará, criar do nada, não existe nada. Apenas nada, aí aparece. Esse é o sentido da palavra bará, né? Aqui na visão ariana, que é Cristo identificado como uma sabedoria e foi criado antes do mundo, agora a Bíblia vai refutar, na refutação a gente vai combater essa parte, né? Biblicamente falando, interpretando esse versículo, que é assim, a sabedoria em Provérbio 8 é uma personificação literária, não é uma referência literal a Cristo. Além disso, João 1 deixa claro que Jesus é o verbo e sempre existiu com Deus, né? Essa é uma refutação a essa heresia ariana, essa doutrina diabólica. Em Marcos, no capítulo 13, e versículo 32, mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, se não vai. A visão ariana já sabemos que se Jesus não sabe, o dia do juízo, ele
não pode ser Deus onisciente. Agora, biblicamente falando, refutando essa ideia ariana, a gente entende que em sua humanidade, Jesus voluntariamente limitou o uso de certos atributos divinos. Isso aí a gente vê lá em Filipenses, lá no capítulo 2, versículo 7. Ali ele vai se esvaziar-se. Ali é o verbo no grego kinos, que é esvaziar-se, não ter por usurpação igual a Deus, né? Mas aniquilou-se a si mesmo. Ali Deus vai fazer, Jesus não vai fazer o uso de alguns atributos divinos que ele tem. Isso não compromete a sua natureza divina, né? Porque todas as coisas que Jesus veio fazer aqui na terra, ele veio como homem. Ele executou como homem, não como Deus. Toda hora que ele ia se dirigir a alguma coisa, um milagre, em ressuscitar morto, ele se dirigia a Deus. João, no capítulo 11, do versículo 41 a seguir, diz assim, ó: tiraram então a pedra. Aí Jesus, levantando os olhos para o céu, e disse: Pai, graça te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Aqui o Senhor Jesus, antes de ressuscitar Lázaro, está se dirigindo a Deus como homem. Então, ele tem aqui a natureza humana, mas também tem a sua parte divina, a natureza divina, combatendo essa ideia do arianismo, né? Explicando a palavra de Deus, tirando essa parte aí que está introduzida, essas heresias que estão aí, estão presentes nos dias de hoje, que tira o poder total de Cristo, a obra salvífica que é em Cristo, resolvendo toda essa controvérsia ariana que foi, né, ela foi resolvida lá no concílio de Nicéia, que declarou que Cristo consubstancial o Pai, ou seja, semelhante, igual, né, e trouxe uma correta interpretação das Escrituras, que leva em conta a teologia da Trindade, né, no contexto histórico e linguístico, e a tradução da igreja. O Novo Testamento como um todo ensina que Jesus é plenamente Deus, plenamente homem, com o eterno, com o Pai. João 1, no capítulo 1, versículo 3, se você também ir para Hebreus, capítulo 1, versículo 3, de Apocalipse. Capítulo 1, versículo 8, traz essa ideia verdadeira das Escrituras ao conhecimento para a salvação da alma humana. O terceiro tópico está assim: implicações do arianismo na atualidade. Primeiro subtópico: a tradução do Novo Mundo. A exemplo do arianismo, há um movimento religioso que usa a Bíblia fora de contexto por meio de uma versão exclusiva das Escrituras, denominada a tradução do Novo Mundo. Essa versão da tradução do Novo Mundo, da Bíblia, elas foram produzidas por uma seita que traz uma visão arianista, ou a mesma roupagem do arianismo, mas eles não afirmam que são arianistas, mas que tem uma nova tradução e uma nova visão do Evangelho, dos Evangelhos de Cristo, do Novo Testamento, né? E vai trazer para nós essa heresia a respeito de Jesus, a respeito da cristologia, aqui nos dias de hoje, dentro de uma visão deles, como do arianismo. Jesus como um Deus menor, e Deus como Deus superior, Jesus como Deus menor, que foi criado pelo Deus Todo-Poderoso. Em João, capítulo 1, versículo 1, ali na tradução do Novo Mundo, o verbo era Deus, é usado em outras traduções, como no verbo era um Deus, na tradução do Novo Mundo, sugerindo que Jesus, embora divino, não seja o próprio Deus Todo-Poderoso. Essa é a visão, agora, da tradução do Novo Mundo. No entanto, é importante notar que esse entendimento e característico da doutrina do Novo Mundo não é necessariamente uma reflexão do arianismo clássico. Não é a mesma coisa lá, de que Ario, com seus textos bíblicos, afirmava que Jesus não tinha aquela coexistência ou coeterno como Deus Todo-Poderoso. Aqui a tradução do Novo Mundo, eles não pegam necessariamente essa ideia clássica do arianismo. Na tradução do Novo Mundo, realmente busca se manter fiel ao grego e ao hebraico original, mas a interpretação de algumas versões específicas, frequentemente vista como um reflexo de suas próprias doutrinas, especialmente no que diz respeito à natureza de Jesus Cristo. No caso de João 1, por exemplo, a tradução do verbo era um Deus, em vez de um verbo era Deus, é uma das principais diferenças em relação a outras traduções bíblicas, que eles diminuem, né, um segundo Deus. Primeiro Deus, o poderoso, Deus maiúsculo, né, o verbo era Deus, né, que é na tradução original. E para eles o verbo era um Deus. Um aqui é um artigo indefinido. É um Deus qualquer. É um Deus que surgiu.
Por isso que é um Deus. Lá, a visão da tradução do Novo Mundo, eles consideram Jesus como um ser distinto de Deus, não como um Deus. Pai. Né? Embora divino, mas não igual ao Pai. Embora na tradução em si, utiliza o grego original, o uso do artigo indefinido, um Deus em vez de Deus, reflete uma interpretação particular baseada em sua crença de que Jesus não é todo-poderoso, mas sim uma criação de Deus. É por isso que está esse lá, surgindo, né? Artigo indefinido. Importante também mencionar que essa tradução e a interpretação não são amplamente aceitas por estudiosos. Vários eruditos da tradução da Bíblia, que traduziram a Bíblia em vários idiomas, não têm a mesma ideia, não concordam com essa tradução, eles discordam, não aceitam, né? Essa tradução, da tradução do Novo Mundo. Muitos defendem que a tradução tradicional do verbo era Deus é mais fiel ao contexto teológico e linguístico do grego original, né? Agora você vê, você coloca esses inúmeros intérpretes da Bíblia, esses eruditos estudiosos que interpretaram a Bíblia, e um só interpretaram para essa versão do Novo Mundo, para trazer a sua doutrina, né? E pregar essa heresia que está aí, arrebatando muitas almas. Portanto, enquanto a tradução do Novo Mundo tenda, né, com a sua influência das crenças doutrinárias, né, que se alinham com a visão subordinação de Cristo, semelhante ao arianismo, especialmente porque a tradução do Novo Mundo tem uma abordagem única sobre a natureza de Cristo e de Deus. Eles vão separar aí algumas coisas a respeito da obra. Eles acreditam na obra salvadora de Cristo, um Deus, né, como essência, mas sim um Deus criado. Depois, assim como o arianismo tem a mesma filosofia introduzida no meio do cristianismo. Aí na tradução do Novo Mundo tem muitas outras heresias, muitas outras coisas que implica dentro da sua filosofia, doutrinas a qual a Bíblia não fala, e mais está imposta no meio deles, né? Até mesmo a respeito do Espírito Santo, que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas sim uma força ativa de Deus no meio da igreja. Então, temos que ter cuidado a respeito dessas doutrinas que está introduzida em nosso meio. Isso tem uma semelhança lá com o arianismo. E essa tradução do Novo Mundo é uma tradução na qual traz algumas ideias que não é de Deus, para que pessoas, né, se desviem da presença do Senhor, do verdadeiro Evangelho. O segundo subtópico dessa lição está assim: os movimentos orientais. Aqui diz que nenhum deles reconhece a divindade de Jesus, e para os panteístas, monoístas, não existe trindade nem Jesus. Esses movimentos orientais refletem algumas doutrinas que até são semelhantes, mas que têm a sua própria filosofia. Por exemplo, o budismo, Jesus pode ser visto como um ser iluminado ou um mestre, mas não há uma doutrina budista que o reconheça como Deus ou Salvador. No hinduísmo, alguns hindus podem ver Jesus como uma manifestação divina, um grande santo, mas isto é diferente da visão cristã de Jesus como um filho de Deus. Eles não acreditam nisso. No taoísmo, Jesus não é reconhecido como figura central do taoísmo, que se foca mais na harmonia com o Tao e outras práticas espirituais, né? Essas tradições enfatizam ensinamentos, né, espirituais e éticos, pode até ser compatível com valores cristãos, ter assim uma filosofia de valor, né, de conduta, mas geralmente não inclui Jesus Cristo como uma figura central ou divina que o cristianismo prega, né? O caráter de Cristo, a divindade de Cristo. Não, eles não acreditam nessa parte essencial de Cristo. Para os panteístas monistas, né, a visão sobre Jesus Cristo pode variar, dependendo da interpretação específica do panteísmo, né? Mas em termos gerais, Jesus não é visto como figura divina, ou a única em seu papel de Salvador, ou como no cristianismo vê essa parte central que Jesus veio, né, para salvar a humanidade. No panteísmo monista, né, tudo no universo é uma manifestação de uma única substância divina, um principal universal, né, que identifica com a própria natureza ou a totalidade dos cosmos. Essa filosofia que sugere que Deus não é uma entidade separada e pessoal, mas é imanente em tudo. Para esses pensadores, todas as coisas, incluindo os seres humanos, as estrelas e a Terra, fazem parte de uma substância divina, né? Não tem essa parte celestial como uma trindade que mora na parte celestial,
e a parte material que são a terra. Diz que são todas, faz parte de uma composição só. Como eles veem Jesus Cristo? Eles veem como uma expressão divina. Alguns panteístas monistas podem ver Jesus como uma expressão ou manifestação da divindade, né, universal. Nesse caso, Jesus seria considerado um exemplo de um ser humano iluminado, que alcançou uma profunda conexão com o princípio divino, que permeia tudo, né? Alcançou um nível de luz, né? E alcançou o máximo da iluminação dentro do panteísmo. Essa é a crença deles a respeito de Jesus, como um grande mestre espiritual. Para muitos panteístas monistas, Jesus pode ser visto como um mestre espiritual, um líder moral, nada mais do que isso. Assim, para os panteístas monistas, a visão sobre Jesus não seria tão centralizada ou teocêntrica, né, como no cristianismo, mas ainda poderia ser valorizada dentro de uma perspectiva espiritual mais ampla e universal. Eles colocam a ideia aqui de Jesus no panteísmo ser uma das encarnações de Krishna, né? É uma visão que pode ser encontrada em algumas correntes do hinduísmo, especialmente em algumas interpretações sincréticas, né? Ou filosóficas, que buscam integrar aspectos do cristianismo ao hinduísmo, do hinduísmo. No entanto, essa visão não é amplamente aceita por todas as tradições panteístas, humanistas, nem por todas as escolas e pensamentos de hindus, né? Nesse contexto do Krishna, é uma das principais divindades no hinduísmo, né? É um ser que nasceu, que encarnou, né? É uma das encarnações, e Krishna é uma dessas encarnações, que encarnou e viveu aqui entre a Terra, e vai fazer milagres também, ter ações, né, de bondade. Krishna é um ser divino, um ser com beleza sobrenatural e ações sobrenaturais. Esse é o Krishna, que essa visão dos orientais. No contexto geral, é que Krishna é uma das principais divindades do hinduísmo, especialmente, e geralmente considerado uma encarnação de Vishnu, o deus da preservação. Krishna é visto como uma figura divina que veio ao mundo em várias encarnações, ou avatares, né, para restaurar a ordem cósmica e ensinar o Dharma, ou seja, virtude e retidão para a humanidade. Essa é que tira Jesus Cristo fora de todo o contexto de salvação, de purificação, de santificação e de redenção. Ele vai tirar todo o poder que está essas filosofias, vai tirar todo o contexto da visão bíblica, né, a respeito de Jesus Cristo, a respeito dessa salvação, né, dessa transformação, dessa regeneração que só há em Cristo Jesus. Que são esses movimentos orientais que está aí, que nós conhecemos. E traz também aqui algumas visões arianistas no contexto geral. Terceiro subtópico é outros grupos. Jesus do Alcorão. A lição vai falar a respeito disso. Como o Alcorão tem a visão a respeito de Jesus Cristo, né? Como é conhecido Jesus ali no Alcorão. Aqui a lição vai falar que Jesus é apenas um profeta e mensageiro. Jesus é visto como um grande profeta enviado por Deus para guiar o povo de Israel, mas não como um filho de Deus. No Alcorão ele é claramente apresentado como um ser humano, um servo de Deus, que foi escolhido para transmitir a mensagem divina. A ideia de sua divindade é rejeitada, já que o Islã não aceita que Deus tenha filhos ou qualquer forma associada, né, ou associação. Isso é chamado de sinca, né, o maior pecado do Islã. Né? Ali, se você se achar ali no Alcorão, está assim: ó gente da Escritura, não exagereis na vossa religião, nem digais de Deus senão a verdade. O Messias Jesus, filho de Maria, não é senão o mensageiro de Deus, e sua palavra que ele lançou a Maria. Isso está lá no livro de Alcorão, escrito dessa forma a respeito de Jesus. Eles acreditam no nascimento milagroso, né, de Jesus através de Maria, né? Eles creem nisso. O Alcorão reconhece o nascimento virginal de Jesus, Maria, né? Ela é altamente respeitada no Islã, é considerada uma das mulheres mais puras e virtuosas. O Alcorão descreve o nascimento de Jesus como um milagre de Deus, mas não como uma encarnação divina, como o verbo se fez carne. Isso eles não acreditam. A história do nascimento milagroso é mencionada em várias passagens, né, lá do Alcorão. Você vai encontrar lá como em Alcorão 3, ali do versículo 45 ao 47 do Alcorão, ali está escrito a respeito desse milagre, né, a respeito desse nascimento milagroso de Jesus.
eles também vai dar ênfase, né, no Alcorão a respeito dos milagres que Jesus realizou aqui na Terra, né? Reconhece que Jesus realizou milagres durante sua vida, como curar os doentes, dar vista ao cego, até ressuscitar os mortos. Mas esses milagres são vistos como feitos com um poder de Deus, não como manifestações de sua própria divindade. Jesus é considerado um instrumento de Deus para realizar esses milagres, e não ser divino para si mesmo. No Corão 3:49 está assim: será um mensageiro para os filhos de Israel, dizendo, na verdade eu vos trago um sinal do vosso Senhor. Farei de barro como a figura de um pássaro, depois soprarei nele, e ele será um pássaro com o poder de Deus. Isso aqui é o que está escrito no Corão a respeito de Jesus e da sua criação. Agora, a crucificação de Jesus no Corão é de maneira diferente. No Corão, o Islã ensina que Jesus não foi crucificado nem morreu de maneira como os cristãos acreditam, né, como nós acreditamos. Ali na crucificação, ali na sua confissão, né, que ele relata como fez no capítulo 10 de João, né, que tem poder para dar a vida e tornar a tomá-la. Ninguém tira de mim, eu dou a de mim mesmo. O Corão não acredita nisso. O Corão sugere que alguém foi feito semelhante a ele e que essa pessoa foi crucificada em seu lugar. A ideia central é que Jesus foi elevado por Deus e não sofreu a morte da cruz. O Corão diz assim: é por ter dito, certamente matamos o Messias, Jesus, filho de Maria, mas não o mataram, não o crucificaram, mas sim alguém lhe foi feito parecido. Isso é o Corão que está falando, né, a respeito da crucificação de Cristo. E quanto à segunda vinda de Cristo? No Islã acredita que na segunda vinda de Jesus, antes do dia do juízo, Jesus retornará como parte do plano divino para derrotar o falso Messias, o anticristo, né? Ali no Corão é o Djal, né? Djal. E restabelecer a justiça no mundo, mas ele será um seguidor de Maomé e servirá a Deus não como uma divindade, por si só, né? Não tem essa divindade. Ele não é a terceira pessoa da divindade, não é. É apenas um mensageiro, né? Apenas um mensageiro de Deus. O Islã respeita profundamente Jesus, mas nega a sua divindade e o conceito da Trindade. A crucificação e a morte de Jesus também são entendidas de maneira diferente do cristianismo. Então a Bíblia vai refutar toda essa ideia do Corão, né? Que o apóstolo Paulo já falou nas suas cartas, e se houver um outro evangelho, considera anatema, ou falso, ou maldito, né? Que não condiz com as escrituras. Em Efésios, no capítulo 1, versículo 21, versículo citado pela lição, que também já lemos aqui, está assim: acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E o versículo 22 está assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja. A último versículo diz: a qual o seu corpo é plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Esse é o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que é diferente dessa revelação do Alcorão, que está aí, né? Para quem você pesquisar na internet, você vai ler essas passagens do Alcorão, a qual fala a respeito de Jesus Cristo. E ainda em Hebreus, no capítulo 7, versículo 26, está assim: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, e feito mais alto do que os céus. Mais alto, pleno, poder, eterno, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a lição 5 que aprendemos nessa semana, a respeito de Jesus é Deus, né, que é o título da lição, e mostra a definição de toda a plenitude de divindade de Jesus Cristo, como o próprio nosso Deus. Na conclusão da lição, está assim: diante do exposto, a conclusão bíblica é que somente Deus pode salvar, somente Ele é Salvador. Se o Senhor Jesus não é Deus, logo não pode ser Salvador. Então negar a divindade de Jesus é negar a salvação. A conclusão exata para essa lição. Uma visão muito explicativa a respeito desta lição, né? Uma definição de salvação: Deus, ação de Deus, como o primeiro missionário, a ação dele, como amar o mundo de tal maneira. Depois, enviar o seu Filho, que é Cristo, o Senhor Jesus, homem, ali em Filipenses, que se esvaziou, veio, tomou corpo, né, para morrer no alto do Calvário, pagar o que nós devíamos, que não poderíamos pagar jamais, né, porque perdemos a condição da glória de Deus no pecado do Jardim do Éden.
E temos aí a atuação do Espírito Santo, que convence o homem do pecado e da morte. Então essa lição aqui abrange, ou aliás, essa lição aqui, ela refuta, aniquila toda essa ideia de arianismo que está imposta em várias denominações. Aqui nós só referimos ao arianismo, a mais aprofundado, mas tem muitas outras que estão introduzidas aí, que está bem pertinho de nós, a gente temos que tomar cuidado. Que Deus abençoe os irmãos. Agora eu peço para os irmãos não esquecer de se inscrever aqui no canal, né? Se inscreve, dá um like, compartilha, comenta, é muito bom comentar, viu? Se eu tiver alguma dúvida, comenta, se tiver alguma coisa a falar também, põe no comentário aí, para nos ajudar a expandir a palavra de Deus por essa terra aí e despertar corações. Tem muitos corações aí presos nessa doutrina, a qual o fim é a morte, não tem outro fim. O fim é a morte eterna que está registrado lá em Apocalipse. Isso é a morte eterna, a separação total de Deus. Então precisamos alertar o povo para que escape dessas doutrinas diabólicas e tentam introduzir em nosso mundo. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Grandioso e eterno Deus, Pai de bondade, Deus de misericórdia. Obrigado, Senhor Jesus, por mais essa lição, por aprendermos mais um pouquinho da Tua palavra, para nos desviar, Senhor, desses caminhos tortuosos, malignos, que têm entrado em nosso meio. Pai de bondade, Deus de misericórdia, nos ajuda, Pai, e abençoa todos os professores que vão ensinar nesse final de semana, e também todos os alunos que vão ouvir essa aula e que vão aprender mais, Senhor. Ó, glorioso Deus, que essa palavra possa estar firme no coração de cada um e todos nós possamos a viver por ela. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.